Olá, que fé, paz, amor e saúde seja com você. Desde a infância, a gente ouve a maioria dos pregadores dizendo que a gente tem que ter um excelente comportamento, a gente precisa obedecer a todos os 613 mandamentos para a gente ser aprovado, para a gente ser aceito por Deus, para que Deus declare a gente como inocente, justo. Isso é justiça, A justiça, teologicamente falando, é você ser declarado por Deus que você é inocente e assim você ser aceito por Ele. Porém, se a gente analisar bem, ninguém consegue guardar efetivamente todos os 613 mandamentos. São 10 principais mandamentos, mais 603, dá um total de 613. Só em você falar desnecessariamente, por exemplo, ai meu Deus, você já usou o nome de Deus em vão. Você já usou o nome de Deus em vão, então você já quebrou um dos mandamentos. As mulheres não podem, segundo a lei de Moisés, estar em meio a um grupo estando nos seus dias, nos dias da sua menstruação. Então, como as mulheres vão guardar a lei uma vez que precisam sair para estudar, para trabalhar? Então é impossível. Observe que você deve ser aceito por Deus, ser justo, ser declarado inocente, ter a vida eterna, ser salvo, não porque você tenta obedecer à lei de Moisés, mas sim pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não pelo que você faz, mas pelo que Jesus fez lá na cruz. Não porque você seja perfeito, mas porque Jesus foi perfeito. Não porque você tenha que fazer muitas coisas para ser salvo, mas porque Jesus fez. Você pode dizer, então, mas o que eu tenho que fazer para ser justo, inocente, ser salvo, ter a vida eterna? Eu pergunto a você, o que é que Jesus fez para merecer todo aquele sofrimento, para ele padecer todo aquele sofrimento horrível, inigualável, histórico? Você pode dizer, mas eu não mereço ser salvo, eu sou um pecador, eu peco, eu tenho vícios. Eu pergunto a você, o que Jesus fez? Ele merecia todo aquele sofrimento para poder sofrer aqueles flagelos? Não, ele participou, ele sofreu por causa do que nós fazemos, dos nossos pecados. E a gente é salvo também pelo que Jesus fez, pela sua justiça. Então eu gostaria de compartilhar com você uma pequena mensagem falando sobre a graça, sobre a justiça, sendo um dom, um presente, e não por você alcançar através dos seus méritos, do seu bom comportamento e obediência à lei de Moisés. Mas antes eu peço que você deixe um like, é só você clicar aí no botão, deixar um joia, você vai estar ajudando o nosso canal e Deus recompensará você multiplicadamente. Se você quer ajudar mais ainda, compartilhe. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, tá bom? Desde já, muito obrigado. Olha só, em Gálatas capítulo 5, versículo 4, está escrito: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. É uma pena que a grande maioria das pessoas são ensinadas a tentarem ser justificadas, ou seja, serem aceitas, serem declaradas por Deus inocentes através de obedecer, de cumprir todos os 613 mandamentos. Mas as pessoas não conseguem. Quanto mais se prega a lei de Moisés, mais as pessoas se afastam de Deus. E esse afastamento de Deus, passando a viver fazendo de conta que Deus não existe, isso é impiedade, e justamente esse comportamento, esse estilo de vida de ignorar o Senhor, fazendo de conta que ele não existe, chamado de impiedade, é que condena as pessoas ao inferno, e não os pecados em si. Todos os pecados que nós praticamos a vida inteira, o Senhor Jesus Cristo já pagou por todos eles. É só assistir a paixão de Cristo. Mas quando você ignora o Senhor Jesus e faz de conta que ele não existe, vivendo 70, 80 anos ou mais, todos os dias vivendo o dia inteiro, e depois indo dormir à noite sem dedicar nem um minuto a ele, essa impiedade sim condena as pessoas ao inferno. Por isso que lá em São João, capítulo 10, versículo 10, quando Jesus disse que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, ele não estava falando do diabo. Desde a infância, a gente aprende que é o diabo. Se a gente perguntar, fazer uma pesquisa, quem é o ladrão ali em São João 10, 10? Todo mundo vai dizer, é o diabo. E na verdade não é. Jesus não está falando do diabo. Em João 10, 10, o ladrão não é o diabo. Basta você ler o contexto. Basta você ler, por exemplo, os versículos anteriores, onde Jesus diz que todo aquele que veio antes dele é ladrão e assaltante. Então ele estava falando de todos aqueles que veio antes dele. Quem que veio antes dele? Aqueles que ensinavam a lei de Moisés, dizendo que você tem que obedecer todos os mandamentos.
Por fora eles tinham uma boa aparência de que realmente guardava todos os mandamentos, mas era só hipocrisia. Era só uma aparência exterior, mas lá dentro, como Jesus disse a essas pessoas que tentavam guardar a lei e demonstravam uma aparência desse tipo, dizendo que por fora eles eram como sepulcros, como túmulos caiados, bem pintados, bem ornamentados, bem bonitos, mas por dentro estava cheio de imundícias, de ossos, de defuntos, etc. Então, assim também são as pessoas que querem aparentar que guardam toda a lei, e que são santas. A gente se torna santo, justo, inocente, aceito por Deus, salvo, não pelo que a gente faz, mas pelo que Jesus fez. Não porque a gente consiga obedecer a todos os mandamentos, mas porque Jesus ele cumpriu toda a lei, não guardando estritamente todos os mandamentos, mas através de amar as pessoas. Quando você ama as pessoas, tratando-as como você gostaria de ser tratado, fazendo somente o bem, buscando o interesse das pessoas, não o seu, você cumpriu toda a lei e não teve ninguém que amou tanto as pessoas quanto o Senhor Jesus. Ele mesmo disse em São João 15,13, ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, quando você ama as pessoas, você cumpriu toda a lei. Você consegue amar todas as pessoas também por suas próprias, suas próprias dedicações, os seus méritos, capacidade? Não. Você precisa ter um relacionamento diário com o Senhor Jesus e aí Deus vai derramar no seu coração o amor de Deus. E aí, através dele derramar esse amor no seu coração, você consegue amar as pessoas, inclusive pagando mal com o bem. É por isso que Jesus disse que se alguém bater em uma face, você deve oferecer outra. E isso é fácil? É quase impossível. Só não posso dizer que é impossível, porque o Senhor Jesus não daria uma ordem impossível, ele estaria sendo injusto. E qual é o segredo, então, de cumprir esse mandamento? É através de você ter um íntimo relacionamento, uma íntima comunhão diária com o Senhor Jesus Cristo, através do Senhor Espírito Santo. E se cumpre Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Senhor Espírito Santo. Então, o segredo não é você tentar obedecer todos os mandamentos, é você ter um relacionamento diário com o Senhor e deixar que Ele transforme você e faça de você uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa que faz mais do que a lei manda. A lei manda, por exemplo, não roubar, e tem muitas pessoas nas igrejas, a grande maioria não rouba. Porém, quando tem alguém necessitado, precisando de uma ajuda, ou pede algum dinheiro, alguma ajuda, essas pessoas dizem asperamente, não, tenho não, e se sai fora. Agora, quando você vai olhar, essa pessoa tem muito dinheiro sim no bolso, na conta, mas não quer fazer um Pix, não quer fazer compras e ajudar as pessoas. Essa pessoa egoísta e mesquinha cumpriu a lei? Cumpriu, porque ele não tem o hábito de roubar. Mas ele foi generoso, ele amou o próximo? Não amou o próximo. Então a essência de um servo e seguidor de Jesus Cristo não é guardar a lei, mas amar as pessoas. Outro exemplo que sempre compartilho é o seguinte, a lei de Moisés manda não adulterar. A igreja está cheia de pessoas, não todas, né? Não sei se já é a maioria que não é fiel, mas eu acredito que ainda seja a maioria fiel ao cônjuge, não trai, não adultera. Porém, a Bíblia ela é cumprida não apenas em guardar a lei, mas na atual conjuntura, nessa dispensação, nesse período atual, nós cristãos devemos ter visão de que a gente precisa, não é guardar a lei de Moisés, mas amar o próximo. Então, nesse exemplo que eu estou dando, tem muitas pessoas nas igrejas que não traem o cônjuge, mas não ama, trata mal, fala com arrogância, xinga, busca os seus próprios interesses sendo egoísta e não amando, buscando os interesses do seu cônjuge. Então, essas pessoas guardaram a lei? Guardaram porque não adulteram, não traem, mas amaram? Não amam. O mais importante é amar as pessoas e não obedecer à lei de Moisés. Então, como eu estava citando esse versículo, Gálatas 5,4, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais, ou vós que tentais ser justificados pela lei, da graça tendes caído. Observe que a graça é algo superior, mais elevado. Atualmente, a gente está na nova aliança, a gente precisa estar tendo o estilo de vida, o hábito de guardar o amor ao próximo, de amar as pessoas e não de obedecer à lei de Moisés.
Observe mais o que diz Romanos 5,17. Observe que o intuito, o objetivo não é guardar a lei de Moisés, mas ter um relacionamento diário com o Senhor Jesus Cristo. E Ele passa a transformar você, fazendo de você uma pessoa cada vez melhor, alguém que faz muito mais do que a lei manda. Lá está escrito em Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Observe que ser justo, ser inocente, declarado por Deus inocente, ser aceito por Deus e ser salvo, ou ser santo também, não é um resultado de obedecer a lei de Moisés, mas de estar em Cristo. Quando você está em Cristo, quando você tem um relacionamento diário com o Senhor Jesus, investindo alguns minutos para pensar nele, o elogiar, agradecer, fazer declarações de amor, conhecê-lo lendo, ouvindo a Bíblia Sagrada, e quanto mais você é mais cheio desse relacionamento diário com o Senhor Jesus, mais ele transforma você. Não é você se transformar, se esforçando, suando para obedecer todos os 613 mandamentos. Meu conselho é: não tente ser bom, não tente obedecer todos os mandamentos, você nunca vai conseguir. Por mais que você consiga cumprir alguns mandamentos, são 613, você não consegue. O que você precisa é ter um relacionamento diário com o Senhor Jesus e permitir assim que Ele transforme você em uma nova criatura. O que é mais fácil, você obedecer todos os 613 mandamentos ou deixar que Jesus transforme através de simplesmente estar na presença dele todos os dias? Todos os dias, se você não tem o hábito, passe a ter esse hábito de pegar o seu celular, colocar no cronômetro regressivo, no time, e cronometrar alguns minutos. Você pode começar com pouco, 5 minutinhos todo dia, Deus te dá 1440 minutos. Eu acredito que não é muito. E aí você vai ver ele transformando você paulatinamente em alguém cada vez melhor. Eu mesmo não se compara a quem eu era para quem eu sou hoje, mas não é porque eu sou bom, eu sou tal, sou diferente da maioria. Isso é um resultado de um relacionamento diário com o Senhor Jesus. Se eu parar e passar, por exemplo, um mês sem orar, sem passar tempo na presença dele, eu volto a fazer o que eu fazia antes e fazer ainda mais do que fazia antes em relação a pecados, crimes, coisas desonestas, imorais, etc. Então você precisa ter um relacionamento diário com Cristo Jesus. Como eu estava falando antes, 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então observe que a sua parte está em Cristo e deixar que Ele faça o restante. É algo muito mais leve, muito mais suave do que você, com as suas próprias forças e dedicação, tentar obedecer a todos os 613 mandamentos da lei de Moisés. Por isso que Jesus disse em Mateus 11:28, vocês que tentam obedecer a toda a lei de Moisés, 613 mandamentos, vocês estão sobrecarregados, vocês estão oprimidos, venham a mim, eu vou aliviar vocês, eu quero apenas que você me dê atenção, tendo um relacionamento diário comigo. E por isso que eu posso afirmar que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Realmente é. Todo dia Deus te dá 1440 minutos. É muito leve, é muito fácil você dedicar 5 minutinhos, 10 ao Senhor Jesus. Você vai se apaixonar por Ele, vai querer aumentar, como hoje eu orei 2 horas e 20 minutos, ontem 2 horas e 10 minutos, e eu quero chegar ao nível de 5 horas por dia na presença do Senhor em oração. Mas não é porque eu tenho medo, se eu não orar muito eu vou para o inferno, me disseram que eu tenho que obedecer essa lei de orar. Não, não é isso, é por amor, é por se apaixonar. Ele é tão bom, tão maravilhoso, ele merece a minha atenção, é bom estar na presença dele. Eu estou fazendo esse vídeo não é para ganhar dinheiro, fama, por interesses pessoais, não, é por amor a ele. Ele merece que eu esteja pregando nas ruas, nas igrejas, nas casas, presídios, instituições de menores, hospitais e também na internet. Eu estou fazendo isso por amor a ele. Então a gente não deve se basear como cristãos na era atual, na nova aliança, pela lei, na obrigação, na imposição. Não. Quer um exemplo? Imagine, você quer que o seu cônjuge seja fiel a você, porque há uma lei especial só para ele, que se o seu cônjuge trair você, é pena de morte. Ou você prefere que o seu cônjuge seja fiel a você porque ama você. É muito melhor que ele seja fiel a você, porque ele ama você. Então, na nova aliança, a gente deve se basear não em obedecer à lei de Moisés, tendo aquele peso, mas como diz em Romanos, se eu não me engano,
esqueci o trecho, mas está escrito que a gente deve se basear na fé que opera por amor. Esse é um trecho muito lindo, muito bonito, e a gente deve se basear nessa realidade. Olha só o que diz Salmo 37:5, lá está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. É mais um versículo corroborando com o que eu já falei com você, que não é você se esforçar, levar um grande peso tentando obedecer a todos os mandamentos, fazer muita caridade, não. É você entregar os seus caminhos. O que diz caminhos? Caminhos diz respeito ao seu estilo de vida, é o seu dia a dia. Um pescador tem um estilo de vida de pescar, um jogador de futebol, ele tem um estilo de vida de jogar futebol. Hoje eu estive observando um rapaz, né, que ele joga, ele é o número 1, ele estava em 4º lugar quando eu olhei na internet, né, João Vitor, você pode pesquisar aí no YouTube, João Vitor, também no Instagram, né, ele joga futebol digital. Então observe que ele passa várias horas durante o dia, ele estava já meio-dia e pouco quando eu vi os vídeos dele, estava numa live, né, eu assisti um pouco da live dele na hora do almoço, e aí eu observei que até meio-dia e meia, mais ou menos, ele não tinha almoçado ainda. E aí o que ele estava fazendo desde de manhã? Jogando, de 8 da manhã, 7 da manhã, não sei, até meio-dia e meia, 1 hora, e ia até de tarde jogando futebol digital, e futebol 2025. Ele estava de manhã na 4ª posição, quando eu liguei, depois eu saí. Quando eu voltei meio-dia, antes eu tinha visto que ele estava em segunda posição, e meio-dia, quando eu olhei, ele estava em 1º lugar no mundo, número 1 do mundo. Agora, como ele consegue isso? Através de um estilo de vida, de jogar. Se ele jogar uma vez por mês, será que ele fica em 1º lugar no mundo? Top número 1, top 1 no mundo? Não. Ele precisa ter um estilo de vida de estar ali jogando todos os dias. O que você precisa não é olhar para a lei de Moisés e tentar obedecer a lei de Moisés, é você todos os dias ter o estilo de vida de estar na presença do Senhor Jesus. Não precisa ser o dia inteiro, você precisa trabalhar, estudar, etc. Mas você precisa também dedicar 5, 10 minutinhos, 20, 30 minutos, o quanto você quiser, por amor ao Senhor Jesus, passar alguns minutos na presença dele. E quando você faz isso, ele vai fazer de você uma nova criatura. Ele passa inicialmente a te dar a vida eterna quando você simplesmente toma a decisão de começar a considerá-lo, a todo dia lembrar dele, passar tempo na presença dele, o elogiando, agradecendo, fazendo declarações de amor, conhecendo ele, lendo, ouvindo a Bíblia Sagrada. E quando você confirma, falando, por exemplo, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é Deus, eu te aceito como meu único Senhor, eu quero iniciar um relacionamento diário contigo, você já tem a vida eterna. E quando você todo dia passa alguns minutos na presença dele, aí vem a segunda parte, você passa a ver ele abençoar a sua vida, e você passa a observar mais paz no seu lar, mais amor no seu casamento, mais saúde, curas acontecendo no seu corpo, as portas estavam fechadas, começam a se abrir, as coisas que não davam certo começam a dar certo, o seu dinheiro começa a render, etc. E em terceiro lugar, você passa também, depois de algum tempo, a observar que você já não é mais realmente a mesma pessoa, você é uma nova criatura na prática, você tem novos hábitos bons, os maus hábitos são eliminados, você se torna de fato uma nova criatura. E você vai ouvir alguém dizer: rapaz, quem era você e quem você é hoje, hein? Você passa a ver que realmente a Bíblia não mente. Aquele que está em Cristo, aquele que tem um relacionamento diário com Cristo, nova criatura é. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desta mensagem, que você não se preocupe, não se esforce em cumprir todos os mandamentos. Deixe que Deus vai fazer você fazer mais do que a lei manda, tá bom? Peço que você dê um like, é só clicar aí embaixo, 1 segundo, e você vai estar ajudando muito o nosso canal. Compartilhe, tem muitas pessoas precisando ouvir a graça do Senhor Jesus e não a lei de Moisés. O mundo está superlotado, está saturado da lei de Moisés. Você tem que obedecer, você tem que fazer isso. Se você pecar, você vai para o inferno. Mas o que a gente está precisando hoje é da graça do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Compartilha. E se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Um grande abraço, um beijo no coração, que fé, paz, amor e saúde seja com você.